Hoje em dia é tudo mimimi, as pessoas estão sensíveis demais. Bom, será? Vamos falar um pouquinho sobre isso. É, essa ideia de que as pessoas hoje em dia estão muito sensíveis, de que tudo é motivo para que alguém se machuque, se irrite, se incomode, e que isso talvez seja a geração mimimi, esse é um pensamento que a gente viu crescer muito, né? Principalmente com depois dessa polarização política, né? E de as pessoas se sentirem mais à vontade para se expressarem nas redes sociais, a gente começou a ver realmente muito desse movimento de pessoas que proferem esse tipo de pensamento. E o meu ponto aqui, como vocês bem sabem, é proporcionar uma certa reflexão a respeito desses assuntos, né? Não é me posicionar politicamente, muito menos trazer a minha visão se isso é fato ou não, tá? Mas existem alguns pontos interessantes que eu acho que poderiam ser bons combustíveis para que a gente siga numa reflexão interessante sobre esse assunto, tá? O primeiro ponto que eu acho que é importante a gente ressaltar é que essa ideia muitas vezes de que as coisas são mimimi, elas podem muito bem ser usadas, quer dizer, essa narrativa de que as coisas são mimimi, elas podem muito bem ser utilizadas como uma ferramenta para tentar legitimar muitas violências, né? Então, quando a gente pega pessoas que proferem isso, né, em relação a, vamos supor, transtornos que a gente conhece hoje, que são muito bem estudados pela psiquiatria, pela psicologia, pela neurociência, né? Então, a gente vê crianças aí, eu falo crianças porque é o que é mais diagnosticado, né, estatisticamente. Então, crianças com TDAH, com autismo, até recentemente aí a gente viu a divulgação sobre a síndrome de Tourette, né? Então, assim, a gente tem muitos conhecimentos que mostram como que o funcionamento psíquico e até mesmo cerebral dessas pessoas é diferente, né? E aí você vê pessoas dizendo que é simplesmente má criação, que é mimimi, é a mesma discussão que acontece, né, em relação à depressão, ansiedade. As pessoas muitas vezes por desconhecimento ou por falta completa de quererem realmente entender sobre o assunto, acabam por proferir diversas violências, diversas atrocidades com pessoas que realmente são vítimas, né, são alvos, né, dessas condições que são condições especiais, né? Então, assim, muitas pessoas realmente fazem isso porque se sentem confortáveis nessa posição de atacar gratuitamente outras pessoas, mas muitas pessoas também não têm o conhecimento necessário para entender de fato do que se trata, né? É por isso que em muitos vídeos eu trago sobre a importância do acolhimento, da empatia genuína, de tentar entender o universo da outra pessoa e enxergar o mundo a partir de outras lentes, é para que a gente evite ao máximo, sim, esse tipo de atrocidade que a gente faz e esse tipo de ataque proferido aí gratuitamente com pessoas inocentes, né? É por isso que eu sempre reitero a importância da empatia, do entendimento e principalmente do conhecimento, né? Que é parte do que esse canal aqui se propõe a fazer. Mas outro ponto interessante que eu acho que precisa ser analisado também é sobre justamente essa questão do choque cultural. Existe um conceito que a gente chama de anacronismo, né? Que é justamente esse erro que muitas vezes a gente comete em tentar comparar coisas que foram feitas no passado com os nossos critérios morais que a gente tem hoje, né? Então hoje, por exemplo, a gente tem um entendimento sobre certas discussões, por exemplo, certas pautas, e que esses conhecimentos foram adquiridos através do que a gente conseguiu extrair de todos os erros do passado, né? Então a gente voltar 100 anos atrás, ou às vezes até centenas de anos atrás, e observar como se comportava uma certa sociedade, por exemplo, em relação a essas temáticas, e a gente querer julgar isso com a cabeça que a gente tem hoje, é um completo erro, assim, é uma certa desonestidade intelectual e moral, justamente porque as pessoas daquela época não tinham a consciência que a gente tem hoje, justamente porque essa consciência foi gerada a partir de muitos dos episódios que aconteceram, né? É uma questão até mesmo lógica em relação a isso. Mas, além dessas questões de erros, de anacronismo e de choque de gerações, e também sobre essa ideia de, muitas vezes, esse tipo de argumento ser para legitimar uma certa atrocidade, mas também pode existir, sim, críticas genuínas e respeitosas a respeito, sim, de pessoas que podem se apropriar, então, desse tipo de cuidado maior que a gente tem com essas pautas para poder se beneficiar em algum sentido, né? Quando a gente está falando sobre seres humanos, a gente precisa sim considerar que muitas pessoas que são desonestas,
elas se aproveitam de situações que são situações de evolução para o mundo, para poder sim terem benefícios próprios e se apropriar de algum tipo de vantagem em relação a isso, né? Então, sempre a gente precisa separar o que é a evolução da discussão como um todo e o que é seres humanos que vão utilizar dessa evolução para benefício próprio, né? Porque eu também não acho que a gente precise ou que a gente deveria, por exemplo, pausar certas discussões que são importantes, justamente porque algumas pessoas ou algumas pessoas mal intencionadas, por exemplo, vão fazer má utilização disso porque pessoas mal intencionadas estão em todo lugar, em todo momento, né? Então acho que a gente precisa separar o que é um indivíduo isolado, ou então alguns indivíduos isolados que vão utilizar isso de forma disfuncional, e o que é sim a importância dessas discussões e desses avanços desse conhecimento para o mundo como um todo. E aí a gente entra talvez no que eu acho mais interessante de tudo isso, que é justamente sobre a visão do que realmente é importante para o outro ser humano. E de como que, muitas vezes, essas dores, esses sofrimentos, como que isso realmente impacta uma pessoa ou não, né? Eu já trouxe nesse canal várias vezes vídeos sobre a importância de nós sermos mais empáticos, justamente porque nós não conseguimos compreender ou saber ou observar o contexto como um todo da vida de uma pessoa, e a gente não tem como saber por que muitas vezes a pessoa está sofrendo tanto que ela está sofrendo com coisas que para nós parecem ser simplesmente uma besteira, uma frescura, e a gente não tem noção da dimensão que aquilo é para uma pessoa, porque a gente não está no papel dessa pessoa. A gente não sabe quais são os antecedentes que vieram, quais foram os traumas, o que acontece, né? Existe, por exemplo, uma historinha sobre você tá andando ali, vamos supor, num restaurante, e aí você sem querer pisa no pé de uma pessoa, e aí essa outra pessoa ela começa a gritar, né, te xingar, enfim, ficar extremamente nervosa, enfim. E aí você olha para aquela situação, pede desculpa e mesmo assim a pessoa começa continua, né, a gritar com você, a ser agressiva, e você realmente não consegue entender porque você acha completamente desproporcional a reação daquela pessoa por um simples pisão no pé, né? O grande problema é que depois nessa historinha, quando a pessoa tira o sapato, essa pessoa tá com uma série de feridas ali no dedo, com o dedo queimado, quebrado, enfim, e que aquele pisão, então, que para você foi completamente superficial, para aquela pessoa foi uma dor gigantesca que agora está sendo gerada por uma série de outros episódios que tiveram no passado que levaram àquela situação, né? E que esse pisão, muitas vezes, ele só foi o ápice, ele só culminou num resultado de uma dor maior derivada de várias outras dores e de vários outros episódios no passado. E esse tipo de analogia, ele serve também para que a gente observe a vida como um todo e que a gente aprenda com isso para que a gente seja realmente mais empático quando a gente fala sobre validação de dores, né? Existe um outro negócio que é interessante, né? Que é sobre a criança e o boneco quebrado, né? Essa historinha, ela diz pra gente que quando a gente vê uma criança, por exemplo, que chega chorando pros pais, por exemplo, ou pro titio, enfim, para quem seja, né? E desesperada, né? Assim, dizendo que o boneco dela quebrou, né? Às vezes o boneco quebrou ali, enfim. E a criança chega correndo desesperada, chorando demais. Isso, aos olhos de um adulto, de uma pessoa mais vivida, é algo completamente desproporcional, né? Quer dizer, poxa, é só um brinquedo, né? Tem vários outros brinquedos, isso não importa nada na vida. Claro, mas tudo isso é a nossa concepção enquanto adultos e o quanto e essa concepção ela depende do quanto que com o tempo a nossa noção do que é importante em relação à vida vai sendo expandida. Mas o que a gente precisa aprender com essa historinha é justamente que naquele momento para aquela criança, muitas vezes o boneco é tudo que importa na vida dela. Justamente porque para uma criança, muitas vezes, a noção do mundo e do que é importante para ela nesse sentido é muito restrito, né? Grande parte do que acontece com a gente na vida é justamente essa expansão da consciência do mundo e a expansão do que realmente é importante na nossa vida, na nossa caminhada e nessa experiência como um todo. É por isso que nós julgarmos qual é a validade da dor daquela criança naquele momento, com a nossa cabeça e com a nossa noção de mundo e de experiência como um todo, é algo extremamente desonesto, né?
Então, o que dá pra gente extrair dessa historinha como um todo é que isso não funciona somente com crianças, mas com pessoas como um todo. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala sobre invalidar dores, né? Que olhar para uma pessoa e falar, nossa, mas olha que frescura, ela está sofrendo por causa disso, né? Muitas vezes pode ser sim uma falta de maturidade, uma falta, uma hipersensibilidade, pode acontecer. A gente conhece várias pessoas que realmente são mais mimadas, são, enfim, mais sensíveis. Mas muitas vezes também essas dores são realmente genuínas. Quer dizer, elas estão realmente gerando muito sofrimento em uma pessoa, porque muitas vezes aquilo tem uma importância para aquela pessoa que a gente não consegue conceber. Né? A gente não está dentro daquela pessoa, a gente não conhece a história nem a trajetória e não está vendo o mundo com a mesma lente que aquela pessoa tá. E é por isso que talvez o trabalho do respeito, do acolhimento e da empatia seja para isso, né? Para que a gente primeiro entenda, valide, né, o que aquela pessoa realmente está sentindo, está sofrendo, e aí posteriormente a gente pode, eventualmente, com nós mesmos, né? Eu não acho que nem seja ideal a gente fazer eu ia falar uma palavra aqui, mas o YouTube ia cortar. Mas enfim, ficar proferindo esse tipo de eu acho que você devia ter feito isso, eu acho que é isso. Muitas vezes ninguém quer saber disso, né? Você quer simplesmente um acolhimento ali, né? Até porque a gente estaria talvez invadindo aquela questão de colonização do outro. Mas enfim, já estou me enrolando aqui porque eu estou olhando o relógio e já tem mais de 11 minutos de vídeo. Mas enfim, fica aí então essa reflexão para vocês, né? Eu acho que é importante sim a gente ter um pouco mais de empatia em relação a isso, porque a gente nunca sabe, então a gente pode estar assim atacando, ferindo e distribuindo ataques gratuitos a pessoas inocentes, pessoas que realmente têm muita história prévia para estar sentindo o que está sentindo, para estar sofrendo o que está sofrendo, e entender também que essa ideia do boneco quebrado também acontece conosco, né? Então, com o tempo, com a vida, a gente vai adquirindo certas experiências e maturidades que vão trazendo para nós essa expansão da consciência do que é o mundo, do que é importante, e aí outras coisas sim vão deixando de nos ferir, de nos machucar, mas tudo isso vem sim com o tempo, com maturidade e com as experiências, né? Então, acho que a gente pode sim tentar ser um pouco mais paciente, mais empático, para a gente tentar tornar o mundo um lugar melhor. Bom, me estendi bastante, mas muito obrigado a cada um de vocês que se faz presente aqui, que me acompanha nesses vídeos de reflexão. Gratidão. Eu peço que se você estiver gostando, se puder, se inscreva no canal, isso me ajuda bastante. Se puder também, deixe o like, isso também me ajuda bastante. E comente se você concorda, discorda, né? Eu adoro essa interação com vocês. E no mais é isso. Até o próximo vídeo.